Olá, pessoal. Eu sou a professora Lilian Rezende, da Universidade Federal de Goiás, e neste vídeo vou conversar rapidamente com vocês sobre os principais ensaios que devem ser realizados em solos para fins de pavimentação. Bom, tudo começa com a caracterização dos solos selecionados para a obra, por meio da coleta de amostras deformadas, realização de ensaios de granulometria, limites de liquidez, limites de plasticidade e com essas informações a classificação dos solos, que no caso das obras de pavimentação, a gente utiliza a classificação da ASTA ou TRB. Esses ensaios são aprendidos, né, na disciplina de Mecânica dos Solos 1. Na sequência, nós vamos trabalhar com solo compactado para melhorar as suas propriedades de engenharia. Para isso, nós devemos realizar ensaio de compactação em laboratório, por meio de cilindros e soquetes padrões, variando o teor de umidade do solo e para energia fixa, determinando a sua densidade. Com isso, utilizando a norma do DENIT 164, nós conseguimos traçar a curva de compactação do material e determinar o teor de umidade ótimo e a massa específica aparente seca máxima, que são os parâmetros que devem ser observados durante o processo executivo do pavimento. Para avaliar o comportamento mecânico do solo compactado, eu vou apresentar para vocês os ensaios tradicionais, que são mais antigos, e os ensaios mais atuais. Bom, com relação aos tradicionais, a gente usa a norma DENIT 172, a norma é até recente, mas o ensaio tem mais de 40 anos que ele existe. É o ensaio para determinação do índice de suporte Califórnia e da expansão. Na verdade, nesse ensaio a gente tem que os solos compactados são colocados imersos em água por 4 dias para avaliar se o solo apresenta expansão, pois material com esse tipo de comportamento não pode ser utilizado na estrutura do pavimento. E na sequência, o solo é levado para uma prensa, onde um pistão padrão penetra nessa camada do material. Com isso, a gente está medindo a resistência à penetração desse pistão, comparando a pressão obtida no ensaio com a pressão de um material padrão. No entanto, nós sabemos que quando um veículo passa na estrutura do pavimento, não é esse tipo de solicitação que existe, de um pistão penetrando na camada, e sim uma carga dinâmica atuando na estrutura. Sendo assim, atualmente existem ensaios mecânicos que simulam melhor essa condição que existe em campo. Então, são ensaios que aplicam carregamento cíclico no corpo de prova compactado. Como nessa fase de ensaios com carregamento cíclico, é possível obter dois tipos de deformação: uma parcela de deformação plástica e uma parcela de deformação elástica. Da parcela de deformação elástica, nós determinamos o módulo de elasticidade conhecido como módulo de resiliência, e da parcela de deformação plástica acumulada, o parâmetro que é medido é chamado de deformação permanente. Então, o módulo de resiliência é a razão entre a tensão-desvio aplicada no ensaio trexial dinâmico dividido pela sua deformação vertical. Nesse ensaio trexial dinâmico não ocorre ruptura do corpo de prova. Já no ensaio de deformação permanente, o nível de ciclos é muito maior, porque a gente quer medir o maior dano que acontece no material, e a deformação permanente, então, é a razão entre o deslocamento medido, acumulado, nessa fase plástica, e a altura inicial do corpo de prova. Essa questão da deformação permanente é muito importante porque um dos defeitos que aparece na superfície do pavimento pode estar relacionado, né, com esse comportamento. Se o solo deforma, tudo que está acima dele vai deformar em conjunto. E assim, um dos efeitos que aparece é conhecido como afundamento na trilha de roda, que pode ser causado por um problema só no solo ou por um problema conjunto entre o solo e o revestimento asfáltico. Para determinar o modo de resiliência, existem duas normas dependendo do material que está sendo avaliado. Só o solo é a norma 134, mas se a gente estiver trabalhando com solo estabilizado quimicamente com cal ou com cimento, por exemplo, é a norma 181.
Nesse QR Code tem um vídeo que mostra rapidamente a realização do ensaio traqueal dinâmico. Vocês podem acessar depois. Com relação à deformação permanente, nós temos a norma 174, em que avalia essa situação, esse tipo de comportamento, desempenho do solo. Também é o mesmo equipamento, é o traqueal dinâmico, mas o ensaio realizado de outra forma e os dados analisados também de forma gráfica para determinar essa questão do dano acumulado no solo. Mas também é importante avaliar a expansão do solo, que nos ensaios antigos, né, mais tradicionais, é um parâmetro determinado junto com o ensaio de índice suporte Califórnia. Nesse caso, o traqueal dinâmico não prevê a medida desse parâmetro junto, então nós utilizamos a norma 160, que usa uma amostra bem menor do solo, da parte fina do solo, para avaliar se existe esse comportamento como uma forma de selecionar o material ou não para ser utilizado na camada. As principais referências para quem quiser consultar sobre esse assunto, eu indico o livro Pavimentação Asfáltica, Formação Básica para Engenheiros, que pode ser acessado nesse QR Code de forma gratuita, e também as normas do DENIT vinculadas ao Instituto de Pesquisas Rodoviárias, que também tem um acesso gratuito. No mais, eu quero agradecer o convite da Liga para participar dessa semana muito especial. Aqui compartilho com vocês o Instagram da Liga Acadêmica de Geotecnia da UFG e também do Laboratório de Asfalto da UFG, onde esses ensaios podem ser realizados. Estou disponibilizando também o meu e-mail, em caso de dúvidas, e desejo a todos que fiquem bem. Muito obrigada!